Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo, meu nome é Carlos Toca e hoje estaremos falando sobre o projeto da Cristolândia. Se você nunca ouviu falar desse projeto, se liga nesse vídeo, que iremos receber um convidado especial, que iremos contar tudo sobre esse projeto. E recebemos já o nosso convidado, quero colocá-lo aqui, o nosso Pastor Gildo Freitas. Seja muito bem-vindo, Pastor Gildo. A paz, amados. Boa tarde a todos. Meu querido Carlos, é um prazer estar aqui. É um prazer podermos estar juntos para conversar um pouquinho sobre o projeto Cristolândia. Glória a Deus. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Pastor Gildo, o senhor é natural de Pernambuco mesmo? Sim, sou natural de Abreu e Lima. Sou membro da primeira igreja batista em Abreu e Lima. Abreu e Lima. Certo, muito bom. E quanto tempo o senhor está envolvido com a Cristolândia? Na realidade, desde o início. Cristolândia aqui no estado, desde o início, a nossa igreja esteve participando da abertura. E desde o início eu passei 2 anos como voluntário e há 9 anos eu estou no projeto como missionário. Entendi. Então, a Cristolândia foi um projeto que iniciou na igreja de Abreu e Lima. Não, a igreja de Abreu e Lima, ela participou junto com a Convenção Batista Pernambucana e outras igrejas e os seminários, tanto o SEC, o Seminário Teológico, participaram no início do projeto Cristolândia foi um pontapé inicial, um conjunto de igrejas. Entendi. E o que seria a Cristolândia? Bem, o projeto Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais que ela tem o objetivo de alcançar pessoas que estão em vulnerabilidade social. É um projeto da área da assistência social que atua diretamente com pessoas em vulnerabilidade social. Pessoas que estão em situação de rua, que fazem também uso abusivo de drogas. Então, o projeto foca como um campo missionário, olhando para as ruas como um campo missionário que precisa ser alcançado pelo poder do Evangelho. Entendi. Então, o foco seria trazer pessoas que se tornaram, por algum motivo, morador de rua. Isso mesmo. A gente entende que cada pessoa que está em situação de rua teve vínculos quebrados por vários fatores. Não existe um fator predominante, né? São vários fatores que levam a pessoa a sair de casa, quebrar vínculos, sair da sua região e terminar morando nas ruas. Inicialmente, não necessariamente por conta das drogas, mas o próprio ambiente, a proposta do ambiente, ele termina se envolvendo nas drogas e não tem mais como voltar para casa por conta dos vínculos quebrados. Entendi. E a pessoa estando... Estou pensando aqui, tá? A pessoa em estado de ser um morador de rua, ele acaba tendo vários problemas, né? E, ou seja, como você falou, pode ser envolvimento com drogas, álcool, prostituição. E quando ele entra no projeto, como é que começa esse tratamento com ele? Ou seja, como é que vocês fazem? Ou seja, tem alguma triagem, tem algum problema que é específico que a Cristolândia consegue resolver? Como funciona? Deixa eu entender. Bem, o projeto Cristolândia, como nós somos um projeto missionário, nossa proposta é vocacional, voltada para a evangelização de pessoas. E o campo de atuação são pessoas que estão em situação de rua. O projeto ele vai em encontro dessas pessoas que estão nas ruas, criando um relacionamento discipulador. A ideia é criar esse relacionamento, criar vínculos, que a gente possa conhecê-los pelo nome, saber as demandas de cada um deles. E nesse conhecer, a gente trabalha oferecendo culto, que acontece na missão de terça a sábado, e esse culto atrai as pessoas, onde elas, após o culto, vão poder tomar banho, se alimentar, e aí ter também um acompanhamento psicossocial, onde a gente vai poder fazer, de acordo com as demandas, os encaminhamentos sociais. Existem pessoas que eles não têm o perfil do Projeto Cristolândia, são as pessoas que elas desenvolveram comorbidades,
que precisam de um acompanhamento clínico, um acompanhamento mais sério, um acompanhamento mais voltado na área de um acompanhamento clínico devido a alguns transtornos decorrentes ao uso abusivo. Então, essas pessoas são identificadas na triagem e nós não dispensamos, mas encaminhamos para as redes de apoio. A gente tem os Centro Pop, a gente tem os CAPs, a gente tem outras casas terapêuticas que recebem pessoas com transtorno grave. Então, essas pessoas são encaminhadas, porque como nós trabalhamos apenas na área da assistência social, se ela faz algum uso de psicotrópico, é acompanhado por um psiquiatra, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, a gente não pode acolher essas pessoas, então elas são encaminhadas. As que têm o perfil do Projeto Cristolândia, que fazem o uso moderado de alguns transtornos, né, tem transtornos moderados, e são pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam ser retiradas e aceitam, que é importante ela aceitar, essas pessoas são inseridas dentro do nosso processo de triagem durante 30 dias, onde a gente vai tirar a documentação, fazer todos os exames necessários para que ela possa, depois de 30 dias, ser enviada para uma das nossas unidades masculinas. Entendi. Você tinha falado com o uso excessivo de drogas. Você chegou a falar um outro termo técnico. Aí eu só queria que o senhor explicasse. Acho que eu entendi alguma coisa. Psicotrópico. No caso, a gente tem um acompanhamento psicossocial. A gente tem uma psicóloga e tem um assistente social que faz o acompanhamento das demandas referente a cada caso. Então, se ele tem um problema na área social, nós temos a assistente social que vai fazer os encaminhamentos para a rede da assistência social. Se a nossa psicóloga, no momento da entrevista, ela percebe que ele precisa de um acompanhamento de um especialista, de um psiquiatra, ele tem algum transtorno grave, ele também é encaminhado e não pode ser acolhido conosco. Esse perfil é feito no momento da triagem. Entendi. Isso acontece durante esse primeiro mês? Isso. Ou é antes? Não, já no primeiro mês. O período da triagem. Então, ele faz a entrevista, de terça a sábado, a gente tem, terça a sexta, a gente tem um momento, tendo vagas, né? A gente faz a recepção dessa pessoa e ele pode ficar no projeto e durante o processo de 30 dias ele vai passar por exames clínicos, ele vai passar pelo acompanhamento psicológico e o acompanhamento social, né? Que é da área da assistência. Entendi. Vem sem documentos, vem com algum problema da justiça, vem com alguma demanda da área do direito, e eles são encaminhados. Então, de terça a sexta, a Cristolândia acontece a triagem. E essa triagem, ela é como você falou, é algo que eles vão para lá, e aí eles têm a oportunidade de ter um local onde eles possam tomar banho, se alimentar, tem um culto, e aí eles são liberados. É assim que funciona? É assim que funciona. Porque a proposta da Cristolândia é diferente das ações que algumas comunidades fazem nas ruas, de ir na praça, levar comida, levar sopa, levar roupa, levar kit de higiene pessoal. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós fazemos, sim, as buscas ativas, mas a proposta nossa da busca ativa não é levar comida, levar roupa, levar kit de higiene pessoal, e sim convidar as pessoas para vir para o projeto, para, nesse momento do projeto, café da manhã e almoço, ele participar do culto, ter um momento do banho, corte de cabelo, se dependendo do dia, a gente tiver kit de higiene pessoal, a gente também distribui, mas tudo isso na unidade da Cristolândia. A gente não faz isso na rua. Entendi. Quais seriam os locais onde a Cristolândia atende? Rua Joaquim de Brito, 193, ao lado do Colégio Salesiano, onde fica a nossa unidade da missão. É próximo do SOS Irmãos. É bem próximo, né? Finalzinho da Dom Bosco. Entendi. Essa seria aqui em Pernambuco, né? Existe a Cristolândia em outros estados? Nós estamos hoje em 10 estados. Somos 44 unidades Cristolândia espalhadas pelo Brasil.
Vamos completar 15 anos, né? Esse ano está fazendo 14 anos, próximo ano 15 anos de Cristolândia. Em 2009, a Cristolândia, a primeira Cristolândia surgiu em São Paulo, apoiado pela Convenção Batista Brasileira, e iniciou com o apoio das igrejas batistas de São Paulo e com o apoio também da primeira igreja batista de São Paulo. Iniciamos o projeto Missão Cristolândia. Entendi. 10 estados. Consegue lembrar quais são eles? A gente está em São Paulo, foi o primeiro estado, Rio de Janeiro, o segundo estado, Pernambuco, o terceiro estado, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Brasília, Curitiba, e Mato Grosso e Alagoas. Muito bom, muito bom. Então, eu creio que a Cristolândia tenha surgido como uma resposta, uma contra-resposta, né, à Cracolândia, né? A ideia é essa. A ideia é essa. A ideia é essa, porque o pastor Fernando Brandão, ele indo para a primeira igreja batista em São Paulo, ele se deparou no meio da Cracolândia. Então, o sufixo lândia, né, região, então, craco é a região onde usa o crack. Sim. Então, transformar a região, aquela região, a região de Cristo, Cristolândia. Então, aquelas pessoas serem transformadas pelo poder do Evangelho em discípulos de Jesus. Entendi. Eu particularmente, eu já participei de alguns grupos de ação, como você falou, essa ação mais ativa, onde a gente acaba levando algo para os moradores de rua. E a gente, nesse ministério, a gente sempre tinha muita, como eu posso dizer, uma certa insegurança que a gente ficava. Se a gente está lá, a gente conversa com eles, tem aquele momento de palavra, tal. E se alguém da rua chegar para a gente e dizer, eu quero sair daqui, a gente ficava, cara, mas ou seja, a gente via que tinha uma certa fragilidade na nossa ação. A gente ia lá para fazer o socorro e a gente não estava preparado para receber ele, né? Ou seja, a gente falou, se ele disser que quer sair da rua, infelizmente a gente não tem para onde socorrer, né? Ou seja, a gente tem que arrumar meios que isso aconteça. E era um problema que a gente tinha quando a gente estava executando esse trabalho. E na Cristolândia, como acontece essa entrada, né? Ou seja, um exemplo, eu poderia estar com o meu ministério e encaminhar até vocês. Como funciona? Olha, Carlos, a dificuldade maior é a questão de vagas. Seria muito bom se a gente pudesse acolher todo momento, né? Mas existem alguns fatores que atrapalham a questão do acolhimento. A questão material humano. A gente não tem missionário suficiente para que a gente possa acolher pessoas. O Conselho da Assistência Social, existe uma normativa, né? Existe uma norma que traz legislações que regulamentam o funcionamento de todas as casas que trabalham com projeto social. Então, para que você possa acolher uma pessoa, para cada 10 acolhidos, você precisa de ter um educador social, ou seja, tem que ter um missionário. Então, uma casa com 30 pessoas, no mínimo, ela tem que ter 3 missionários. 3 missionários. E a gente sabe que uma das maiores necessidades do campo missionário é o obreiro. Desde o início, Jesus sempre pediu que orasse ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. Então, obreiro não é uma coisa tão fácil, a gente não tem isso com muita facilidade. Então, isso atrapalha muito o espaço de acolhimento. Então, a gente tem esse problema. O outro problema é relacionado à questão da manutenção. É caro, é um projeto caro, é um projeto que a gente precisa ter uma estrutura física, né, de alojamento, de banheiro, uma estrutura de cozinha, toda essa questão de estrutura é cara. Então, a gente precisa de apoio, que no caso é a manutenção. Como o projeto não recebe subsídio do governo, a gente nem recebe do governo estadual, nem federal, por opção, né? Nós temos inscrição no CMAS,
mas a gente não opta por receber nenhum subsídio do governo. Todo o recurso, todo o nosso sustento vem da parceria com igrejas. E nós não temos, assim, uma demanda, uma quantidade de igrejas que atenda a nossa demanda. Se você ter ideia, hoje, o Projeto Cristolândia, nós temos no estado de Pernambuco 800 igrejas. Se dessas 800 igrejas, eu estou falando de igreja, não membro, 800 igrejas fosse parceira com R$200, a gente teria R$160 mil por mês. A gente triplicaria o que a gente faz hoje. Então, a gente vê que não é valor, é mais visão. Se a gente consegue envolver as igrejas com uma oferta, mesmo que seja de R$100 ou R$200 por projeto, mas que a gente consiga isso, todo esse envolvimento com as igrejas, a gente teria um avanço com relação à estrutura. Teríamos como abrir mais unidades, teríamos como contratar mais missionários e manter o funcionamento da casa. Então, essa é a segunda dificuldade. A terceira dificuldade é a estrutura. O aluguel e a manutenção dos imóveis. Hoje a gente tem a unidade Macedônia, que é comodato, a gente não paga. Uma estrutura extraordinária, ali cabe para mais de 100 pessoas. O espaço ele é muito grande. Mas aí, esse espaço, a gente renovou o contrato por mais um ano. Então, eu só tenho poder manter a unidade dezembro de 2024. Então, dezembro de 2024, eu tenho que sair dali daquele espaço. Então, nós estamos trabalhando agora numa campanha, tentando levantar igrejas que se tornem parceira do projeto para que a gente consiga alugar um novo espaço. Isso aí é a terceira problemática que a gente está tentando passar para as igrejas, passar essa visão para que a igreja ela possa se envolver, né, se envolver mais, para que a gente se fortaleça em questão financeiramente, para que a gente possa atuar dentro, ou seja, atuar tendo uma estrutura melhor. Entendi. Gildo, você falou que tinha uma unidade, fica próximo ao Salesiano, né? Isso, a missão. E aí, essa é a missão, e tem a unidade Macedônia. A unidade de Macedônia fica onde? Em Paudalho. Próximo à Palavra da Vida. Próximo ao acampamento Palavra da Vida. Estamos há 11 anos nessa unidade com a unidade masculina, funcionando a fase 1 e 2 nessa unidade. Temos também a unidade feminina que fica em Jardim São Paulo. Trabalhamos também com as mulheres. Entendi. Hoje, cada uma dessas unidades comporta quantas pessoas? A unidade feminina comporta 10 mulheres. 10 mulheres. 10. A unidade masculina tem espaço para 50 pessoas. Hoje estamos com 25 pessoas, 25 homens. 25. Entendi. E uma outra coisa para entender o processo, ou seja, você falou que acontece a triagem no primeiro momento, né? Que ele é atendido na missão, depois ele é encaminhado para casa, e aí ele passa um mês de adaptação, e depois existem mais etapas em que ele progride ou não? Como funciona? Ele fica esses 30 dias ele passa na missão. São 30 dias que ele fica dentro da unidade, na casa. Então ele ficaria em Recife. Aí em Recife. Depois de 30 dias, ele vai para a unidade masculina lá em Paudalho. E fica 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Nosso plano terapêutico, 1 ano e 2 meses. Ele pode até chegar a 1 ano e meio, mas vai depender caso a caso. Isso vai depender de casos. Entendi. E depois desse 1 ano e meio, o que acontece com ele? A proposta é a ressocialização dessa pessoa, que ele volte para a família. Durante o período que ele está acolhido, o nosso plano terapêutico vai trabalhar a redução de danos, né, com relação ao que a droga fez com relação à sua saúde, e vai trabalhar também a situação dele com relação aos vínculos rompidos, os vínculos que foram quebrados. Então, aproximar ele da família, aproximar ele da sociedade, tentar fazer com que as condições onde ele se encontra dentro do seu bairro
oferecer uma condição que ele possa voltar para o bairro, tentar levar ele a voltar a estudar, fazer curso profissionalizante. A gente tem um Reynold, um dos nossos jovens, que está fazendo engenharia elétrica lá em Brasília. Ele estava aqui no Projeto Cristolândia, conseguimos uma bolsa para ele e ele está fazendo engenharia elétrica, está já no 7º período de engenharia elétrica. Fora outros meninos que fizeram curso no Senai, curso de barbearia, curso de panificação, e hoje estão trabalhando, voltaram para a sociedade, voltaram para casa, estão estudando, estão com as suas famílias, casados. Esse é o processo que a gente tenta fazer quando ele conclui o projeto, para não voltar para a rua, Entendi. Voltar para casa. Então, quando ele ingressa no projeto, vocês tentam também fazer o contato com a família, né? Porque 80% de um resultado positivo está ligado no acompanhamento também da família. A família também precisa estar junto. É muito bom, nem todos têm o acompanhamento da família, mas é muito importante, o resultado é bem melhor quando a família também se faz presente no processo terapêutico. Quando a família não está presente, a gente tem um projeto chamado Barnabé, que é trazer a igreja para acompanhar, se fazer o papel da família, visitando, acompanhando, no momento que ele vai em casa, que ele vai ser liberado para ir em casa, ele poder ir para a igreja, estar vinculado na igreja, para quando ele sair do projeto, esse seja abraçado numa comunidade de fé, e essa comunidade de fé continuar o processo de discipulado dessa pessoa. Sem isso, a possibilidade dele cair nas drogas novamente é muito grande. Entendi. Eu queria responder uma coisa que ficou em vácuo lá atrás. Você falou desse projeto que você faz parte, vai lá, e aí, o que fazer? Como é que pode levar? Sim. Eu acho o seguinte, eu acho importante que as igrejas estejam assim, fazendo parceria com o Projeto Cristolândia. Você tem um projeto, eu tenho um exemplo de projeto aqui, como o Projeto Pilares da Igreja Batista de São Martins. Eles fazem ação próximo lá da igreja, numa praça, as praças próximas, circunvizinhas de lá. Eles atendem os moradores de rua, ele faz a triagem dessas pessoas, conhece, vê os casos, identificam, porque eles já foram treinados por nós, eles identificam quais que têm o perfil do Projeto Cristolândia, e aí eles têm contato com a gente. Tem vaga, e ele nos avisa, e quando há uma abordagem que precisa de um acolhimento, ele já tem essa vaga garantida. E aí traz para o Projeto Cristolândia. Eu acho que quando a igreja vai nas ruas, quando a igreja faz uma ação dessa, e ela faz em conjunto com a gente, nos ajuda com relação à questão da viabilidade de vagas, e também a igreja ter o treinamento de como identificar e fazer já uma pré-triagem. Olha, essa pessoa aqui, ela precisa ir para o CAPS, essa aqui precisa ser encaminhado para um outro projeto. Cristolândia, esse aqui se adequa. Então, esse aqui eu vou levar para Cristolândia. Que legal. Vocês, então, conseguem fazer esse treinamento com a igreja? Sim, qualquer igreja que queira receber o treinamento, entender como funciona e conhecer as leis que a gente leva a RDC 029 para que eles possam conhecer como funciona, quais são as leis que regem tanto a abordagem de pessoas que estão em situação de rua, como para o funcionamento de casa terapêutica, porque o estado de Pernambuco é o único estado do Brasil que tem uma legislação própria para o funcionamento de casas que trabalham com dependente químico, como o pessoal de situação de rua. Então, a gente dá todo esse treinamento, orienta a igreja de como trabalhar junto com a gente e seguir parceiros, né, para retirar essas pessoas das ruas. Muito bom, muito bom. Essa informação é uma informação de ouro agora você passou, viu? A gente tem igreja já conosco, olha, Chechel, pastor Humberto, ele tem um projeto que fica melhor para você. Pastor também, Humberto, muito querido. Ele sempre manda pessoal para a gente. Que bom, rapaz. Muito pastor bom. Pastor Cleigson, que eu acho que você conhece lá, é o GK, pastor GK, de lá de Belo Jardim. Ele tem um projeto na primeira igreja batista de Belo Jardim que ia dar banho, faz o mesmo trabalho que a Cristolândia faz na missão. E ele identifica as pessoas, já faz uma pré-triagem e manda para a gente. A gente está recebendo um rapaz amanhã de Belo Jardim.
Entendi. Um outro, além desse projeto que eu fazia, Gil, que era o de... A gente fazia distribuição de alimentos. Sim. Né? Depois dessa distribuição de alimentos, esse ministério começou a evoluir, né? Entraram outras pessoas, tiveram outras ideias, e aí a gente começou a fazer o evangelismo de travestis à noite. E essas pessoas, ou seja, tinha gente que era morador de rua, que se prostituía, tinha outros que não, que tinham suas casas e iam lá e faziam os pontos de prostituição, né? É. E a gente também tinha exatamente esse problema de que a gente ia lá, evangelizava, a gente criava toda um laço de amizade com eles. Eles nos recebiam muito bem. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas podem pensar que era um local de hostilidade. Não, muito pelo contrário. Quando a gente chegava, todos paravam e faziam, vamos escutar a palavra de Deus. Era uma coisa que eu fazia, meu Deus, só pode ser o Senhor nisso aqui. É o poder de Deus. Exatamente, não tem justificativa humana aqui, racional, que justifique isso daqui que está acontecendo agora. Era um negócio tremendo. E a gente também tinha muito esse problema, exatamente, deles se converterem, eu quero sair dessa vida. E aí, muitos acabavam indo para a prostituição porque tinha que pagar aluguel de uma casa, algo desse tipo. E a gente não tinha essa casa de apoio, né? Ou seja, algo que pudesse fazer, que pudesse, vamos para cá, você vai passar um tempo aqui e exatamente de ter esse acompanhamento que a Cristolândia faz, né? De tratamento psicológico e ali todo dia fazendo essa limpeza, né? Porque querendo ou não, quando você está na rua, você acaba tendo, ou seja, os hábitos são totalmente outros, né? Ou seja, meio que o dormir, você não dorme feito como se você estivesse numa casa. Muitas vezes você passa nas ruas e você vê os moradores de rua ali dormindo, ou seja, numa hora muito tarde. Mas provavelmente ele passou a noite acordado por algum motivo para pegar o alimento que que chegam de ajuda, e por aí vai, pelos perigos da noite, e por aí vai. E ele acaba dormindo de dia, porque está mais movimentado, e N fatores. E aí tem isso tudo, mexe com a estrutura psicológica da pessoa. E aí, muito interessante isso que você falou, esse tempo aí que ele passa de 30 dias, né? De adaptação para ele... poder ser acolhido. Para poder ser acolhido. Muito bom. E uma coisa interessante é como você falou da falta de obreiros. Como se tornar um voluntário da Cristolândia? Hoje nós temos, através da Junta de Missões Nacionais, o jovem que ele precisa estar ligado à Igreja Batista, né? Ele precisa ser membro de uma igreja e ser enviado pela igreja. Então, a gente recebe essas pessoas, eles são encaminhados pela igreja, orientado uma carta da igreja, encaminhando, né, e recomendando essa pessoa para trabalhar no projeto voluntário. Ele vai assinar um contrato, ele vai receber um treinamento de voluntariado, vai assinar um contrato dizendo quais são os dias que ele vai poder atuar e qual a unidade que ele quer, ou unidade feminina, masculina, ou na nossa missão, e quais os dias e os horários que eles estão disponíveis. Então, ele vem e vai prestar esse tempo aí precioso, e é muito importante para a gente o envolvimento dos membros da igreja. Muito bom, muito bom. Aqui, para mim, eu sou da Primeira Igreja Batista em Socorro. Que você falou, para mim, aqui a unidade mais próxima seria a unidade feminina, que fica em Jardim de São Paulo, né? Uhum. Próximo de onde ali em Jardim de São Paulo fica? Próximo do metrô Werneck. Da estação Werneck. Entendi. Entendi. Interessante. Muito bom. E como a gente consegue, Gildo, contribuir com a Cristolândia? Como você falou, a parte dos recursos também é uma das coisas que acaba sendo escasso, né? Que acaba sendo, se tivesse mais recursos, poderia ajudar mais pessoas.
como a gente consegue contribuir com a Cristolândia? O Projeto Cristolândia, nós temos, além da forma voluntária, que é uma contribuição muito importante, significativa, a igreja pode também participar fornecendo alimentos, né? A cesta básica, os itens da cesta básica, é um consumo importantíssimo. A gente tem uma demanda alta, porque a gente alimenta mais ou menos, são 50 pessoas que estão internas, porque somam os missionários, os acolhidos, né, e os voluntários, que eles também participam da alimentação, porque eles estão conosco. Então, a gente tem aí um público de quase 50 pessoas efetivamente dentro do projeto. E tem os que são atendidos, que é na missão, que são as pessoas que vêm de rua, comem, se alimentam, café da manhã, almoço e vão embora. Então, a gente tem 100 pessoas, uma média de 100 pessoas por dia de situação de rua, que se alimentam no projeto de terça a sábado. Então, isso precisa de um recurso de alimentos e proteínas, que são alimentos caros, né? Então, a proteína que pesa mais. Então, você pode levar alimentos e deixar na missão, ou em qualquer uma das nossas unidades, porque a gente trabalha ligado, né? Todas as unidades, uma abastece a outra em cima daquilo que está faltando, conforme as necessidades. E também você pode levar roupa, porque como a gente distribui roupas no momento do banho, então a gente também precisa de roupas masculinas e femininas. E uma outra forma de doação também é através do depósito na nossa conta. A gente tem uma conta do Estado, que é pelo Pix, do CNPJ do projeto. E se quiser, eu posso fornecer o Pix, que é o 33-574-617, 9.000 ao contrário, 27. Então, através desse Pix, você também tem acesso a ele pelo nosso Instagram, @Cristolândia Pernambuco. Lá na nossa bios você tem acesso às formas de doação e também a forma de se tornar parceiro através do PAN, que é o Plano de Ação Missionária. Que esse, Carlos, eu estou dando ênfase às parcerias na unidade masculina, porque a gente vai precisar alugar um novo espaço. Então, eu vou precisar de igrejas, irmãos voluntários que possam fazer o PAN, que é o Plano de Ação Missionária, que também, lá na bios do nosso Instagram, você tem o link, como você fazer o cadastro e se tornar parceiro do projeto. E na hora lá, você já baixa o boleto e vai ficar recebendo pelo seu e-mail os boletos bancários. Muito bom, muito bom. Essas informações que o Gildo falou aqui, tá, sobre como ajudar, vai estar tudo na descrição desse vídeo. Se você está assistindo aí na sua casa, se ficou interessado em ajudar a Cristolândia, vou colocar essas informações na descrição e o link para o Instagram deles também. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ajudar. E, Gildo, esse PAN que você falou, ou seja, pessoas podem participar do PAN. Não precisa necessariamente ser uma igreja. Não, pessoa individualmente ou pelo CNPJ de uma igreja, você pode ser parceiro do projeto. Certo. E você já tem desse novo local onde seria ou ainda não? Não, até porque a gente vai precisar levantar o recurso. E a gente tem até dezembro de 2024 para levantar esse recurso e buscar esse novo espaço. Entendi. Ok, Gildo. Ficou faltando mais alguma coisa de informações sobre a Cristolândia? Você queira... Sim. Como nós falamos, a questão do missionário. Como se tornar um missionário? Né? A gente falou como se tornar um voluntário, como você pode doar, como você pode participar dentro do projeto. Mas a gente entende que a igreja é um celeiro missionário, celeiro de missões. Né? Eu fui enviado para uma igreja, todos os missionários é o resultado de igrejas que têm uma visão missionária e enviam os seus vocacionados para o campo. Então, pastor, querido irmão, jovens, você que é vocacionado, você que tem de 18 a 35 anos, que tem o desejo de servir numa obra como Cristolândia, ou plantação de igreja, ou qualquer outro projeto da Junta de Missões Nacionais, está aberto a inscrição para o Radical Brasil. Você pode ser um radical na Cristolândia, no Viver, que é um trabalho de prevenção, que tem um pastor Alexandre aqui,
responsável pela essa parte do viver. Nós temos a Capelania Prisional, que é um projeto também da Junta de Missões Nacionais, plantação de igrejas, ribeirinhos, Vila Minha Pátria. Então, qualquer projeto da Junta de Missões Nacionais, você pode ser um missionário, através do Radical Brasil. Você vai passar doar um ano, precisa ser membro de igreja, ter no mínimo 2 anos de batismo, enviado pela igreja, e você vai passar um ano conosco, atuando no campo, pegando a experiência do campo, vivenciando esse momento do que é ser missionário, de doar a sua vida. E se você voltar, quando você concluir o tempo, voltar para a sua igreja, você volta com a experiência do campo, volta com ardor missionário, e você vai ser, com certeza, um jovem atuante, muito mais do que você já é na sua igreja. E nós temos exemplo de vários pastores que hoje são pastores, mas foram radicais de Cristolândia. A gente tem o pastor Pedro, lá da igreja em Afogados, que ele foi um radical Cristolândia, enviado pela primeira igreja batista do Recife. A gente tem também o pastor lá do Cajueiro, que também foi enviado pela igreja batista de lá do Cajueiro, um jovem ainda, hoje ele é pastor, e tantos outros jovens que estão no campo hoje atuando nas suas igrejas, nas suas áreas de evangelização, de plantação de igrejas, que tiveram experiência como radical. Ou você pode se tornar um missionário efetivo da Junta de Missões Nacionais, como a gente também tem vários jovens que entraram no processo de radical e depois se tornaram um missionário efetivo da Junta, né? Eu não fui radical, mas a gente louva a Deus pelos jovens que hoje estão nos projetos missionários, que são resultados do Radical Cristolândia, do Radical Plantação de Igreja e tantos outros projetos que receberam esses jovens, né, abençoados. E tem ainda mais uma coisa, Carlos. Esse jovem, ao entrar no processo radical, ele vai participar do PFM, que é o Plano de Formação Missionária. Então, durante um ano, a Junta de Missões Nacionais vai dar um treinamento de missiologia, e ele vai estar estudando no Seminário Batista do Sul, recebendo todo o treinamento de formação missionária. Quando ele concluir, ele volta com essa certificação da Junta de Missões Nacionais. E se ele aceitar seguir a carreira missionária, ele já fica estudando de forma EAD, fazendo teologia no Seminário do Sul, como já está acontecendo com Gabriel, que você conhece, e tantos outros meninos que nossos missionários, que são nossos missionários aqui, Fabrício e outros meninos que estão estudando teologia pelo Seminário do Sul. Muito boa essa informação. A gente, dentro das nossas igrejas, acabam tendo muitos jovens que não sabem dessas informações. Verdade. E a gente, nosso papel agora está sendo exatamente desse alerta, e vamos aí orar para que Deus desperte esses jovens, pois, como você falou, a falta de mão de obra, ela existe, né? É uma pena. Muitas vezes as igrejas hoje estão cheias de pessoas, mas essas pessoas não sabem o que tem que fazer. E acabam só se habituando a ir para a igreja no domingo e volta para casa esperando o próximo domingo. E a gente tem um verdadeiro trabalho aí ocorrendo. E aí, como você mostrou aí o projeto da Cristolândia, ou seja, precisando de voluntários, precisando de pessoas, que essas pessoas possam despertar e se dispor, né, para ajudar nessa obra, né, que tão importante, né, de resgatar vidas, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né, morando nas ruas, que Deus possa chamar esses jovens, né, para que eles venham fazer parte desse trabalho, não só, como você também falou, dos outros projetos, o Projeto Viver, tenho conversado muito com o Alexandre também, e isso é uma coisa que acontece em todos os projetos, não é só na Cristolândia. Ou seja, a nossa igreja precisa despertar para a missão, né? Eu costumo dizer o seguinte, que em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, né, Jesus percorrendo a cidade, e ele se deparou com pessoas que estavam desgarradas e aflitas como ovelhas que não têm pastor.
Eu acho que o que falta hoje é a gente ter essa sensibilidade de campo missionário. Jesus, caminhando pelas cidades, ele se deparou com pessoas que estavam desgarradas e aflitas, e ele enxergou o campo missionário, tanto que ele olha para os discípulos e diz, olha, verdadeiramente a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, imagina só, se nós tivéssemos essa sensibilidade, essa visão do Senhor Jesus, de perceber o campo missionário, a gente não ia olhar um morador de rua como um vagabundo, como alguém que está lá usando droga. A gente ia olhar um campo missionário. Olhar para dentro das cadeias e ver um campo missionário. Porque hoje, em Recife, tem 4 mil moradores de rua. Olha, tem mais gente do que muita igreja. Dentro do sistema prisional brasileiro, existem centenas e milhares de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E, olha, o número delas, 80%, já foram cristãs. Então, o que falta é isso. E o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz a única coisa que ele manda a igreja orar. Não manda orar por dinheiro, não manda orar por estrutura, mas ele diz, ore para que o Senhor da Seara mande trabalhadores para a Seara. A maior dificuldade é trabalhador para o campo missionário. Muito difícil. Tem sido uma realidade desde a época de Jesus e a igreja passa por essa dificuldade, todos os campos missionários. Você olha dentro da igreja, a igreja às vezes tem 400 membros, mas desses 400, apenas 80 são efetivamente ativos, envolvidos no projeto, na evangelização, na oração. Vá no culto de oração de uma igreja. Olhe no domingo e olhe no culto de oração. Então, a gente já tem essa disparidade dentro da própria igreja. Então, isso é algo que a gente entende que precisa ser orado, que precisa ser trabalhado, precisa ser olhado, e a igreja precisa despertar nesse tempo. Verdade, pastor Gildo. Que Deus lhe abençoe com esse trabalho. Eu já estou até aqui a camisa aqui, ó. Jesus transforma. Eu vi. Tenho que gravar com ela. Eu quero você lá na missão, conhecendo lá o projeto. Leva essa turma. Eu vou. Já tem essa experiência aí de missões urbanas. Vamos fazer um final de semana aí, fazer uma ação lá nas praças, fazer uma ação com a turma, conhecer o projeto, visitar as unidades. É muito importante isso. Muito bom. Eu sou líder dos jovens aqui na igreja e vou estimular o pessoal aqui para a gente ir junto, né? Eu vou, com certeza. Também. Eu vou estar aí com vocês. Vou tentar levar mais jovens para a gente compor uma equipe legal aí e fazer um trabalho para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Amém? Então, vou me despedir. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Que Deus continue abençoando aí o projeto Cristolândia e abençoando a vida de vocês também. Vocês têm sido instrumento de bênção. Através de vocês é que a obra do Senhor tem sido feita. E a gente, como o senhor falou, vamos orar para que mais pessoas se deem para que essa obra continue. Amém? Amém, Carlos. Eu quero também agradecer a você que está assistindo, que pode também ser um parceiro do projeto. Conheça, entre na nossa página do Instagram, visite o projeto, uma das nossas unidades, conheça como funciona, quais as necessidades, mas, acima de tudo, ore. Esteja em oração por cada missionário, cada igreja parceira, cada voluntário, porque o que move o trabalho missionário é a oração. E sem oração a gente não pode fazer nada, porque é uma batalha espiritual muito grande. Existem forças das trevas envolvidas para que a gente não realize essa obra, mas a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E a gente tem Glória. Por causa da presença de Deus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Amém, meu querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.